Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. É sonhar e ter pesadelos também com isso, porque eu tinha imenso medo que isso me acontecesse. Mas sonhava com isso? Mas sonhava, tinha ali um mix feeling. Outra coisa era o Presidente chegar e dizer, olha, ele vai-se embora de uma forma muito direta e és tu o próximo CEO. Tens uma hora para pensar. Este é o querido líder da Rádio Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo estão os especialistas em liderança, o Milton Sousa e o Jorge Medeiros. E o nosso convidado desta semana é Pedro Lancastre, CEO da Deals, uma multinacional na área do imobiliário, formado em gestão, começou na banca, mas depois mudou de ramo com uma pós-graduação e percebeu que o que gostava mesmo era da área do imobiliário. A par deste lado da carreira, a paixão levou também até ao estádio de Alvalade, é vice-presidente do Sporting, tem responsabilidades na área do património e criou a Bolsa Martim Lancastre, em homenagem ao filho que perdeu e que apoia estudantes do técnico em Lisboa e assim consegue ir ao encontro de um dos sonhos do Martim, que passava por estudar no técnico. Bem-vindo, Pedro Lancastre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Há 3 Pedros ou há só um? Há um Pedro CEO da Deals, um Pedro vice-presidente do Sporting e um Pedro pai do Martim, que criou esta bolsa? Eu acho que há só um. Há só um? Há só um, mas que tem o privilégio de estar em várias frentes na vida, do ponto de vista familiar, do ponto de vista da empresa. E do ponto de vista dos amigos que tem e, portanto, ter uma vida normal, mas apaixonada por essas várias vertentes. Mas é muito diferente em cada um destes papéis, ou não? A minha mulher às vezes diz-me que eu sou melhor líder fora de casa do que em casa. Somos todos. E isso faz-me pensar. E na empresa o que é que dizem? Na empresa, pois, eu acho que na empresa as pessoas tendem a... as pessoas são simpáticas e tendem a ser simpáticas comigo e elogiosas. Não, mas são áreas completamente diferentes. O futebol e o imobiliário são aquelas áreas que toda a gente gosta. Toda a gente tem um clube, toda a gente tem uma casa, toda a gente vai ao escritório, toda a gente vai a uma loja. E, portanto, é uma paixão que, de certa maneira, cada pessoa tem, não é? E, portanto, o que tem uma certa graça, porque quando se gosta das coisas, tende-se a perceber mais dessas coisas do que qualquer outra pessoa. E, portanto, nós, um bocadinho mais especialistas, às vezes estamos sempre a falar com pessoas que percebem muito mais do que nós. E, portanto, é um desafio engraçado e que nós temos que levar isso, obviamente, com muito fair play. Mas, por exemplo, no Sporting, vou fazer a pergunta assim, a paixão tolda-lhe o discernimento às vezes ou não? Não. Porque na gestão do património, por exemplo, do clube. Sim. Não, ver um jogo é difícil, a não ser quando estou no estádio, como órgão social, na tribuna, e acho que temos ali um protocolo e que respeitamos e portamos bem e, portanto, pomos pouco cá para fora as emoções. Tem de ir de gravata, não? Vou de gravata. Vou de gravata e às vezes dou por mim com a maior alegria da vida, como esse gol do Quaresma, e a não mexer na cadeira, por respeito aos adversários que estão ali ao nosso lado. Isso, nunca pensei que isso fosse possível, mas depois, em contrapartida, quando estou a ver em casa, eu acho que a minha família tem uma certa vergonha às vezes do pai e do marido que tem. Portanto, é o oposto. Mas como é que se gera negócio com essa componente de paixão irracional, que no fundo é a paixão por um clube e pelo jogo? Eu acho que essa paixão está ali só no momento quando se está a ver o jogo. Acho que depois fora acho que somos muito disciplinados e é uma visão mais empresarial e normal. É uma visão muito mais empresarial. E portanto
aqueles 90 minutos não têm absolutamente nada a ver com o resto. Mas isto é também uma componente da liderança autêntica, não é? Ao mesmo tempo que nós temos essa paixão, temos a objetividade para olhar para as coisas como elas são, não querer colorir a realidade com aquilo que nós queremos, ter essa distância para ver os problemas como eles são, não é? E lidar com eles independentemente da paixão. Não é? Não é fácil, é um exercício de inteligência emocional também. Não é? Mas o clube, o sucesso do clube, enquanto a empresa, o negócio está muito dependente de resultados, enfim, como tudo, obviamente, mas estamos aqui a falar de resultados financeiros, de objetivos, são traçados a longo prazo. O resultado do clube é muito domingo a domingo, é quando o golo entra, o golo não entra. Isto continua a ser assim? Interfere muito no lado mais empresarial do clube ou hoje já não é bem assim? Eu acho que para o comum das pessoas, e não estando lá como eu não estava antes, há 7 anos, parece que é domingo a domingo, mas não é. Como em tudo, como todas as empresas, todas as organizações, tem a ver com a liderança e portanto, neste caso tem a ver muito com a liderança que o clube tem. Nos últimos 7 anos mudou muito. É uma liderança muito, muito saudável. Temos um presidente com características de liderança que já lá está há 7 anos e, portanto, as pessoas, se calhar, já têm uma impressão diferente daquela que tinham antes, porque ele é muito discreto, é um líder muito pouco populista, e que não é daqueles líderes que gosta de aparecer nos momentos bons e desaparecer nos momentos maus, é muito mais o contrário. E, portanto, eu acho que o sucesso dos clubes tem a ver com a estabilidade das lideranças. No caso do Sporting, nitidamente, tem a ver com uma liderança fantástica que o Sporting tem. Eu sou suspeito, obviamente, porque estou lá, mas eu não conhecia o presidente antes de ir para lá e tive este feeling de que era uma boa pessoa, que era um líder com características muito, muito especiais para levar o clube a bom porto e, de facto, felizmente isso tem vindo a acontecer. E, portanto, eu acho que não tem a ver com a bola, não tem tanto a ver com a bola entrar, tem muito a ver com todo o trabalho que está por trás e tem muito a ver com a liderança do presidente e depois da equipa, por aí abaixo. O Pedro, antes da Dilce, esteve na JLL. Exatamente. E a empresa passou de 40 para 400 pessoas. Foi. Isto? Como é uma que história boa. Como é que se dá um salto destes sem tropeçar? Ou vou usar aqui uma expressão ainda mais popular, sem se estatelar. Como é que passa de 40 para 400? É de facto uma história boa. Tem muito a ver com as pessoas terem acreditado no país, tem muito a ver com as pessoas terem acreditado também em mim e nas pessoas que vinham vindo atrás do projeto. E, portanto, foi um crescimento orgânico, mas também foi um crescimento através de 2 aquisições. E se calhar a parte mais bonita da história foi termos conseguido convencer um board internacional a fazer essas 2 aquisições, porque não é assim tão normal nestas estruturas internacionais que têm o seu core business e centram-se muito no seu core business e os líderes gostam, o conforto para os líderes é serem bons naquilo que é o core business da empresa. Nós somos um bocadinho mais ousados e comprámos uma empresa de design and build que constrói, eu nem sei se não foi quem fez aqui os escritórios do Observador, é possível que tenha sido, mas que constrói lojas e escritórios. E comprámos também uma empresa que era a cobertura residencial, portanto faz brokerage de casas e portanto para ficarem mais integrados, para ficarmos mais integrados, porque na altura, enfim, estas empresas são empresas de imobiliário comercial que vendem escritórios ou arrendam escritórios e lojas e armazéns e hotéis, etc. E, portanto, e depois há as empresas que vendem casas e, portanto, não existem muitas empresas que façam as 2 coisas. E, portanto, isto foi algo que nós trouxemos aqui em Portugal. Londres já tinha feito essa experiência, mas em Portugal a coisa foi um verdadeiro sucesso. E depois também com a empresa Design and Build. Portanto, o bonito da coisa foi não só o crescimento, mas foi sobretudo trazer 2 realidades completamente diferentes, com culturas completamente diferentes para dentro de uma estrutura-mãe e integrar essas 440 pessoas e sentirem que faziam parte da mesma empresa. E como é que isso se faz de forma pacífica? Foi pacífico? Eu acho que foi natural. Foi sempre muito natural. Não foi natural.
eu tive sorte, dava muito bem com o líder das duas empresas que comprámos. E portanto, desde logo tínhamos boas conversas e estávamos muito alinhados. E eu acho que eles também respeitavam muito a nossa visão e para onde é que nós queríamos ir. E portanto depois foi muito natural. Eu lembro-me que uma das coisas que eu aprendi a fazer como líder na JLL e que trouxe para a minha vida, não só profissional, foi o celebrar. Nós celebrávamos muito, celebrávamos os momentos. Isto já vinha atrás, não é mérito meu, porque a pessoa que me passou a pasta já fazia grandes festas de Natal e fazia o que ele era espanhol, chamava-lhe a Copa de Verão. Portanto, nós celebrávamos no Natal e no verão, e eu dei sequência a isso, mas se calhar investindo ainda mais. E as pessoas, havia ali 2 momentos do ano em que as pessoas deixavam tudo para trás e celebrávamos ali com muita paixão e não pensávamos nos momentos menos bons. E no dia-a-dia, Pedro? Tinha esses 2 momentos formais, e no dia-a-dia qual era o grau de celebração que era promovido ou que conseguia promover com as pessoas? Porque é fácil, não é? É fácil nós no dia-a-dia termos os objetivos, ainda não cheguei, a pessoa acaba por não saborear tanto das conquistas. Consegue contar-nos mais as coisas não correm sempre bem, não é? Há muitos negócios que não acontecem, há dias difíceis que as pessoas têm, há momentos que as pessoas estão mais desmotivadas. Eu acho que esses 2 marcos de celebração marcam a importância do que é celebrar e servem também para nos lembrar que os pequenos momentos também devem ser celebrados. E que os maus momentos devem ser ultrapassados, e que há sempre qualquer coisa, se calhar pode ser um bocadinho de romântico estar a dizer isto, mas na realidade os maus momentos são maus momentos, mas há sempre o dia da manhã, e não devemos pôr uma energia muito negativa. Mas não é aquele velho mantra, não é? Uma pessoa que vá para vendas e que não consiga lidar com um não, ou que interpreta como um falhanço pessoal o não ter conseguido consumar a venda, quer dizer, das duas uma, ou está no meio errado, ou precisa objetivamente desenvolver essa competência, porque é normal. O que é normal é haver uma série de nãos, não é? E a pessoa precisa de olhar para isso como é normal, é natural, e portanto vou focar-me no que vou conseguir e no futuro, não é? Completamente, porque é de facto nós no imobiliário, eu acho que em todas as vertentes da nossa vida nós temos grandes momentos de fracasso e para consequência, nós, por exemplo, há uma estatística, nós em cada 100 leads, ou seja, em cada 100 pessoas que nos contactam interessadas num determinado produto, só 4 ou 5 é que acabam por comprar. E, portanto, há 95 fracassos pelo caminho. E portanto, nós, se calhar, às vezes lidamos mais com o fracasso do que com o sucesso. Agora, se nos focarmos naquilo que corre mal, não saímos da cama. Mas acaba por ser uma competência que é transversal, e até entre o mundo do futebol e o mundo da imobiliária acaba por ter que viver com isso, não é? Há muitos golos falhados, muitos jogos que se perdem e ter que recuperar logo a seguir para... Felizmente não há assim tantos jogos agora, que se perdem. O Sporting agora está numa fase. Agora o Sporting está numa fase claramente boa. Portanto, mas acho que essa experiência é até interessante, não é? Como lidar com o falhanço. Eu acho que nesses 2 mundos são muito recorrentes. Não é? Muito recorrentes. Então, no futebol, quando as coisas não correm bem, e nós, as pessoas que lá estão, quem não está estraga-nos a semana, não é? Claro. E a mim continua-me a estragar a semana, de certa forma. Mas quem lá está, a pessoa sente aquele peso da responsabilidade e sento aquele olhar pode ser de um pai, de um irmão, de um sobrinho, de um amigo, que está com um olhar crítico a pensar, este gajo está lá, podia ter feito qualquer coisa, aquele treinador... Ele manda mensagens assim a dizer, então, como é que é? Eu recebo, essa foi uma grande disciplina que eu aprendi a ter, recebo muitas mensagens, muito desagradáveis, nos piores momentos, e comecei por responder, e responder às vezes na mesma linha, e entrava numa espiral de terror, porque sobretudo porque as horas depois ou os dias depois as coisas estão muito a quente. Havia aquela velha máxima: nunca discutas com um idiota, porque ele arrasta-te para o nível dele e ganha-te a experiência. Ou nunca discutas com um burro, que o burro tem sempre razão, não é? Isso é o meu pai. Mas pronto, isso tem sido uma ótima aprendizagem, que é um momento que afasta-te nos momentos quentes, não respondas, e depois também... Em que momento é que...
Força. Não queria interromper, Pedro, força, já faço a pergunta. E depois também, quando as coisas correrem bem, não vais lá dizer ao palhaço. Sim. Aproveitar para... Mas confesso que acho que eu nunca fiz isso, mas já tive alguma ironia com algumas pessoas a quem eu não resisti. Dar uma mensagem. Passar ali alguma mensagem. Sim. E caiu a ficha às pessoas que o ouviram? Há uns que caem, mas há outros que se põem à defesa e a construir. E depois, com o contorcionismo. Com o contorcionismo, pronto. Mas aí não vale a pena. O Pedro, perguntar-lhe se consegue identificar em que momento é que teve essa consciência e em que percebeu não vale a pena eu estar a ser arrastado para esta negatividade, porque isto não tem fim e vai continuar no futuro e eu preciso de cortar preciso de mudar a minha forma de estar aqui, ou seja, não vou responder a isto. Tem alguma epifania? Aquilo de facto tira-nos o sono, não é? E eu ficava, muitas vezes ficamos a pensar não no resultado que não correu bem, mas ficamos a pensar naquilo que nos disseram e o que é que eu vou responder ao que é que eu devia ter dito e, portanto, tira-nos o sono, durmo mal. Mas a sua forma de lidar com isto é lê, mas não responde, ou deixa de ler? Ou lê menos? Leio menos. Houve grupos que tive que sair. Okay. De facto, aquilo, eu não tinha cabedal para aquilo. A televisão, lembro do presente, muitas vezes, eu às vezes desabafava com ele: epá, tu viste o que é que disseram, não sei o ano, não sei isso. Mas tu vês isso? Epá, não vejas isso. É melhor não ver. Há formas que não vale a pena ver. Ou tu aguentas e aquilo serve para qualquer coisa de bom, mas se não aguentas, não vejas. Nos dias de hoje, com tanta informação e tanta opinião, é tão fácil. Fazer a curadoria do que queremos dar atenção ou não é extremamente importante. Toda a gente sabe mais, claro. Toda a gente tem muita certeza, não é? E, portanto, é preciso... Ou seja, no mercado imobiliário as coisas são mais serenas. As coisas são mais serenas. Então descansar não é um refúgio, não é? Vou para a empresa que é para descansar. Não é que os clientes, pelo menos no imobiliário, são recorrentes, mas é para um projeto novo. Agora no futebol aquilo são rendas negativas sempre umas atrás das outras, não é? E podemos ganhar novos jogos se há um que corre menos bem. É como se não tivéssemos num momento, o foco é só nesse, não é? E voltando àqueles fracassos, aos 95 fracassos em 100, as equipas são preparadas para isto? Isto é algo que é feito de raiz ou é algo que se aprende com a experiência profissional? Há muita gente que vai trabalhar para o imobiliário que nunca trabalhou em imobiliário, não é? Está na moda e de facto tem-se transacionado muito e portanto há espaço e o mercado imobiliário, a indústria do imobiliário melhorou muito e está cada vez mais profissional. E portanto há pessoas que chegam e têm um jeito imediato e outras que podem lá estar muitos anos que vê-se que não têm aquela não têm não têm o mesmo talento. E eu acho que a grande diferença são os que estão efetivamente preparados para... que ouvem nãos, mas que continuam com a mesma cara. Pedro, mas deixa-me fazer esta pergunta, porque agora de uma forma mais transversal para o mercado, porque a ideia que me dá, e corrija-me se não for esta a perspectiva, é que neste mercado, tipicamente, o vendedor recebe a comissão e, portanto, como uma grande parte do modelo de negócio é angariar imóveis para uma base de dados, porquê? Porque basta-me angariar, mesmo que seja outra a vender, eu também ganho uma comissão, não há grandes filtros à entrada, à seleção, portanto, tipicamente aceita-se qualquer pessoa que queira experimentar, porquê? Porque depois há um processo natural de sobrevivência. A minha pergunta é assim e continua a ser assim? E, portanto, nós vamos e identificamos os que naturalmente são melhores e esses tendem a ficar, ou há aqui, do ponto de vista de liderança, também identificar algumas pessoas que não têm destas competências e dedicar tempo e espaço, do ponto de vista de liderança, a capacitá-las? Porque pode não fazer parte do modelo de negócio. Não, faz parte e dá um gozo enorme. Às vezes há pessoas que não começam bem e que parece que não vão ser grandes talentos e que depois... E dá um gozo enorme, dar-lhes a volta e afinal, é como os jogadores, não eram grandes jogadores, pareciam que não eram grandes jogadores e depois são grandes jogadores, e o mesmo acontece ao contrário, às vezes há aqueles grandes players que depois pensam que são uma coisa embandeiram em ar. A atitude é fundamental, não é? Querer aprender e evoluir, não é? E Pedro, qual é a chave para resolver o problema da habitação? Diga-nos lá.
O problema da habitação não é um problema só, é um problema mundial, não é? É um problema que tem a ver com a subida dos preços da construção, um problema que isso é uma coisa menos controlável, é um problema que tem a ver com muita procura, muito mais procura do que oferta. Tem-se construído menos, agora falando de Portugal, constrói-se menos 5 vezes do que se construía há 5 anos. Não há milhares de casas vazias. Não quê? Não há milhares de casas vazias. Mas é um parque habitacional também muito já muito velho, muito antiquado, e efetivamente há uma franja da nossa população que nos surpreende, de classes médias, que geraram poupança e que estão com vontade de ter uma nova experiência e de mudar de casa e para uma coisa mais moderna. Então, mas não se produz. Deixa-me fazer a pergunta assim, porque muitas vezes falamos disto, falamos dos centros das cidades, uma família entre ir morar para um T2 acanhado no Castelo, aqui no bairro do Castelo, em Lisboa, ou ir para 30 ou 40 km para uma casa mais desafogada, prefere essa segunda opção, é isso? Eu acho que há pessoas. Claro, há mercado para tudo. Há mercado para tudo. Acho que as pessoas ainda têm mais tendência a estar a viver perto das famílias, ou do sítio onde moraram, ou dos seus trabalhos, ou das escolas dos filhos. Isso é a prioridade número 1, se calhar. Mas há pessoas que preferem ter uma casa com um pátio ou com um jardim mais longe, fazer mais uns quilómetros, e portanto, eu acho que está a mudar. E portanto, há zonas que estão a crescer e à volta de Lisboa, onde antigamente se calhar não passava pela cabeça das pessoas irem morar. E já gentrificação, não é? É a gentrificação do mercado. Zonas que eram menos nobres agora passam a ser ocupadas e reformuladas para pessoas que já não conseguem suportar. Exatamente. E também isto do teletrabalho ajudou, porque apesar de eu sentir que o teletrabalho, enfim, há mais flexibilidade, mas as pessoas estão a voltar outra vez para as empresas, mas já não há aquela exigência, muitas vezes já não há aquela exigência, há mais flexibilidade, não tem que estar às 9 em ponto no escritório, portanto se tem um trânsito enorme, mas eu morar em Torres Vedras, eu se calhar posso ir um bocadinho mais tarde, faço as primeiras reuniões em casa e depois chego um bocado mais tarde ou venho mais cedo, enfim, há muito mais essa flexibilidade. Mas isso também, a conversa acaba por estar um pouco já condicionada, não é? Já estamos naturalmente a falar de fora de Lisboa, porque em Lisboa o que houver para construir, pergunto eu, será naturalmente posicionado para clientes que tenham poder de compra, não é? Ninguém vai fazer construção nova para vender a 1.000 euros o metro quadrado, não é? Sim, mas aqui há aqui um aspecto que pode ser muito, que pode mudar muito esse paradigma, que é Lisboa ainda tem muitos terrenos camarários e do Estado. E portanto, se houverem boas parcerias público-privadas, onde o Estado dá o terreno, isto está a acontecer em Madrid, o Estado dá o terreno, um direito de superfície a 100 anos, por exemplo. Como a Inglaterra, não é? Como a Inglaterra. O promotor imobiliário desenvolve o projeto e arrenda a preços controlados. Pronto. Portanto, o trade-off é ao promotor, eu dou-te o terreno. E há abertura cá para esse tipo de... Eu acho que não pode deixar de haver, porque isto tem sido game changer em todos os mercados, e Portugal está a demorar um bocadinho mais. Há bons exemplos. No Porto, por exemplo, há um promotor imobiliário, que é a AGAs, estou a dar aqui comprou um terreno dele, desenvolveu o projeto, arrendou, ou está a arrendar 100% à Câmara do Porto, e a Câmara do Porto garante essa renda ao promotor. A Câmara do Porto depois vai subarrendar fração a fração, a preços controlados aos seus municípios. Mas aí a renda que cobra a Câmara do Porto é mais baixa e é compensado o risco, porque é um contrato garantido há muitos anos. Exatamente. Okay. E este tipo de investidores institucionais que olham para este tipo de produtos, que são companhias de seguros, e não são aqueles que exigem mais. Têm uma visão de longo prazo. Não, nem podem. As companhias de seguros têm de ter, por lei, liquidez. Não podem investir, porque aquilo é tudo pago à cabeça. Nós pagamos o seguro, ainda não beneficiamos de nada e já pagamos o seguro. Mas o Porto é um caso muito interessante de uma situação que beneficiou de uma visão de longo prazo, porque houve um projeto desde os anos 90 para recuperar a Baixa do Porto e criou-se uma infraestrutura e veículos
que criaram uma forma diferente de pensar o imobiliário, sobretudo na Baixa do Porto, que levaram até à sua recuperação, como vemos hoje o Porto. Eu, sendo do Porto, vivi essa transição, né? Uma Baixa abandonada, e hoje é uma Baixa com força, energia e vida. O Porto é um grande exemplo em termos da estrutura camarária e da flexibilidade e da velocidade do apoio, da velocidade da visão empresarial, de atração de investimento internacional. É uma câmara à parte. Sim. E funciona como as outras todas deveriam funcionar. Sim. Mas o Pedro acha que é sobretudo uma questão de oferta, a questão É uma questão de oferta, é uma questão cultural, das pessoas querendo todas comprar casa e não arrendarem, mas depois também não arrendam porque não há um mercado de arrendamento, não há estes projetos que são feitos só para arrendar. Mas quando a renda muitas vezes é mais cara do que o empréstimo... Não é? É verdade. Mas isso acontece porque não há uma cultura de arrendamento. O que faria sentido era não sermos todos proprietários, não é? Faria sentido. Não faria sentido. Nós cá, Portugal é dos países onde há mais proprietários versus arrendatários, não é? O rácio é superior. Mas atenção que há aqui uma questão do ovo e galinha também. Não é por acaso que as rendas e os empréstimos e a prestação do empréstimo anda taco a taco. Obviamente que se eu for um promotor imobiliário, antes de saber quanto é que eu vou cobrar pelo metro quadrado, faço as contas a perceber o quanto é que a pessoa, se pedir um empréstimo, vai ter de pagar. Portanto, isto também acaba por se alimentar um pouco, não é? É isso, mas de facto... as pessoas que pedem empréstimos, de certa maneira, são donas das casas, ou pensam que são, porque quem é dona é o banco. É o banco. Mas há é o ovo e a galinha, exatamente. Não há produto para as pessoas arrendarem, não há cultura, há muito incentivo do Estado para que os jovens comprem através de financiamento bancário. E, portanto, isto é uma volta que aos poucos tem que ser dada. Por onde? Por onde é que se começa a resolver isto? Eu estou muito otimista, porque acho que o governo atual já percebeu esta dinâmica da importância do arrendamento e está a pôr muitas fichas no chamado Build to Rent, que são estes tais projetos para arrendar, com parcerias público-privadas, e portanto isto tem que partir com os terrenos estão muito caros, portanto, e isso encarece o produto final. Portanto, se o terreno que é do Estado for grátis, desde logo for grátis na equação de todo o desenvolvimento do projeto, muda logo. E depois, se houver incentivos fiscais, se houver depois também um quadro legal que dê segurança aos senhorios, porque também há aqui esta cultura de que o senhorio é um bocadinho mal da fita, e portanto e se congelam as rendas e depois o inquilino não paga a renda e é difícil, há pouca proteção. Portanto, os senhorios também não adoram o conceito muitas vezes de serem senhorios, porque têm algum receio daquilo do estado de alma do governo. Pedro, eu ia voltar aqui atrás porque estava a ouvi-lo há pouco e tomei uma nota. Tem a posição como CEO numa empresa privada e depois faz parte dos órgãos de um clube em que há ali uma liderança, obviamente, mas há uma liderança partilhada também. O que é que consegue trazer de um lado para o outro? Porque são posturas diferentes para todos os efeitos, não é? Evidentemente, no clube também tem uma posição de liderança, mas tem um conjunto de outras pessoas que exercem, não é? Portanto, o que é que consegue trazer daqui para a sua função como CEO e da sua função como CEO para uma mais-valia também para os órgãos sociais? Eu acho que a minha vivência no clube, esta experiência de órgão social num clube, que era uma coisa que não passava pela cabeça lá ter ido parar. Como é que lá chegou? Já agora? Olha, o Frederico tinha clínicas, tem estas clínicas que ainda tem, que são fisioterapia, e as clínicas as duas clínicas foram construídas pela Tetris, que era a empresa Design and Build da JLL. E o CEO da Tetris, que fazia parte, que reportava a mim, um dia disse: tens de conhecer, que é do Benfica, ele ainda por cima, tens de conhecer o Varandas, que na altura era médico do Sporting, aquele é um doente e tu vais adorá-lo, vais conhecê-lo e não sei o que é isso. Então anda-me lá mostrar as clínicas. Eu fui lá ver uma clínica em obras, conheci o Dr. Varandas na altura e houve logo ali uma boa química.
E depois houve toda aquela crise do Sporting, quando a antiga direção caiu, e eu às vezes mandava umas mensagens ao Frederico, disse, o que é que se está a passar? Meio histérico. E ele um dia desafiou-me para almoçar e contou-me que estava a pensar em candidatar-se. Aliás, eu não estava a pensar, já se ia candidatar, não tinha a mínima dúvida que ia ganhar. E no fim da conversa perguntou-me se podia contar comigo para fazer parte da equipa dele. E eu disse, mas porquê eu? O que é que eu fiz? Mas pronto, castigo é esse. Mas eu acho que ele quis rodear de pessoas que não tinham nada a ver com o futebol e nada a ver com aquela indústria e teve ali o feeling. Para ter tal objetividade também de pessoas. Um sinal poderoso também, nada a ver com o futebol. Nenhum de nós tinha sido ao vice-presidente, ao órgão social, o que quer que fosse. E portanto, e não nos conhecíamos e de repente estávamos ali numa campanha que foi um processo duro. Também nunca tinha participado em nenhuma campanha. Olha, na campanha também cheguei à conclusão que tinha muito mais vocação comercial do que aquela que eu imaginava, porque fiz, não sei se devo ter feito para aí 3.000, 4.000 chamadas, não sei quantas chamadas é que eu fiz, passava os dias ao telefone, nem se podia ter, se soubessem na JLL, se calhar tínhamos dito. Eu passavam os dias ao telefone a convencer as pessoas que o Frederico Varandas era melhor que os outros 6 candidatos. E isso deu-me foi um desgaste enorme, mas deu-me um gozo enorme depois, obviamente, ganhar. Claro. Mas depois o primeiro dia lá é que eu percebi, onde é que eu me vim meter? Como é que foi esse primeiro dia? O primeiro dia havia tanto barulho na altura, o antigo presidente e as coisas que dizia e aquelas pessoas que estavam à volta dele, aquilo era um filme de terror. Depois eu lembro de um empréstimo obrigacionista que lançámos para sairmos debaixo d'água e faltavam 3 dias para acabar o empréstimo obrigacionista e estávamos para aí a 1/3 daquilo que precisávamos e portanto eu lembro que tive momentos de stress. Que outra vez para o telefone, não é? Outra vez para o telefone. Aí eu lembro perfeitamente disso e de puxar pelas pessoas, tipo, comprem obrigações, etc. As pessoas vamos comprar obrigações numa coisa que vai para o buraco, se calhar. Mas pronto, mas foi um mundo novo, foi um mundo também de entrar numa organização de uma indústria completamente diferente. Por acaso para mim foi um desafio, porque era estar numa organização onde tinha uma responsabilidade importante para os sócios e para as pessoas que lá estavam, mas era aquela pessoa que se calhar menos percebia daquilo que eles faziam. E portanto eu na altura até tinha a parte a parte mais comercial, etc. E portanto entrava e conhecer as equipas, falar com elas e fazia as perguntas mais básicas que podia haver, porque eu nem sabia sabia quanto é que se vendia uma Gamebox, porque eu comprava, mas não percebi nada do processo e do merchandising e porque é que era a Macron ou porque que não íamos para a Nike e porque é que, sei lá, tinha todo um conjunto de perguntas. E acho que as pessoas tiveram alguma paciência para me explicar. Portanto, um líder tem de fazer todas as perguntas. Completamente. Eu pelo menos fiz. O que eu acho que acontece muitas vezes nos clubes de futebol é que estas pessoas que são eleitas entram nos clubes e vão lá as horas que acharem que devem ao clube, não percebem nada daquilo, mas depois querem começar a impor a sua liderança um bocadinho à força e a mostrarem que mandam um bocado naquilo. Não têm humildade para reconhecer que não sabem. E eu acho que é um traço comum da equipa e isso também muito puxado por ele, pelo nosso presidente, é que nós eu acho que tínhamos todos aqui um bocadinho este sentido de humildade e portanto e aos poucos fomos conquistando ali o nosso território. Pedro, e como é que consegue garantir que mantém essa humildade? Ainda por cima depois com as vitórias e os campeonatos, porque há este efeito de húbris, não é? Quando entrou era natural que fosse humilde, porque eu reconheço que não percebo, mas agora que já vai percebendo, não é? E vai ganhando cada vez mais, como é que assegura que mantém essa humildade? E das outras pessoas? É uma ótima pergunta. De facto, esse é o grande desafio, não é? Porque nós amendaremos a arco e de repente achamos que afinal eu tenho jeito para isto e afinal sou muito bom. E esse é o grande desafio. E eu, por acaso, olho muito para o Presidente e vejo uma pessoa que vejo muito parecido com aquilo que ele era, em termos de pessoa. Tem o mesmo grupo de amigos, tem acesso às pessoas que ele quiser, mas faz uma vida muito tranquila, muito pacata, muito familiar, cada vez mais familiar.
e vejo muito calmo a continuar a aparecer nos momentos mais difíceis, a resguardar-se nos momentos mais de euforia. Eu não sei se posso dizer isto. Ele por ele, quando vamos ao Marquês, se calhar ele não estava ali no estrado onde estão os jogadores. Por ele, aliás, ele não quer falar. Nesses dias ele não fala. E é por opção. Eu sei que ele nem precisa de me dizer, porque eu sei que ele não vai querer falar. Mas também não fala para dar palco, para não... É para dar palco. Ele gosta, o palco que ele sabe perfeitamente. Exatamente. Pedro, eu vou fazer outra pergunta há pouco, quando estava a falar aqui desta humildade. 2 perguntas. A primeira, não sei se consegue responder. Quando olha à sua volta nos órgãos sociais, vê como padrão essa humildade? Vejo. Ok, então isso também terá sido uma escolha consciente do Presidente, não é? Exatamente. E se calhar mesmo os que não éramos tão humildes, com o exemplo e com a liderança, absorveram isso. Absorvemos isso. A outra pergunta é uma pergunta mesmo mais pessoal, porque está a partilhar aqui os bastidores de todo o processo até chegar, no caso do Sporting, onde chegou, e a minha pergunta é: qual é o grau de conhecimento que as pessoas da sua empresa têm de que andou a fazer milhares de telefonemas e milhares de telefonemas, e que também acaba por liderar pelo exemplo? Porquê? Porque a resiliência que as pessoas têm de ter no negócio, o Pedro também já demonstrou. Portanto, a minha pergunta é: quão conscientes estão as pessoas de que o Pedro vive e viveu isso na primeira pessoa? Eu vivi muito isso no tal verão de 2018. E as pessoas conhecem-me e já que trabalhavam comigo há muito tempo e perceberam que eu estava... Foi como se tivesse tirado 2 meses de férias e tinha aquele dossiê. Obviamente que estava no escritório e as pessoas viam-me e mantinha a agenda e as reuniões que tinha, etc. E estava presente. Se calhar fazia muitas horas extra à noite e quando chegava à casa e a hora pronto. Mas também que não eram visíveis, não era? Que não eram visíveis, mas também, e as pessoas sabem, viam-me ao telefone e sabiam o que é que eu estava a fazer, porque eu não tenho nada a esconder e isso acontecia. Mas é diferente, não é? Uma coisa é ver que o Pedro está ao telefone, outra pessoa é dizer assim: eu fiz milhares de telefonemas e destes milhares de telefonemas houve naturalmente não sei quantos nãos, etc, etc. Essa parte mais de processo se calhar não tem tanta noção. Se calhar não tem, até porque isso foi um pico e depois eu acho que tive o cuidado de também transmitir, passar às pessoas. Se calhar nunca tive que transmitir isso, mas que a minha vida ali na JLL na altura não mudava pouco, e que o Sporting era o verdadeiro extra mile. E portanto, e aqui também. E eu acho que ao princípio investi muito mais horas, porque eu de facto não percebia nada daquilo, ia muito mais e perdia mais, fazia as pessoas perderem mais tempo quando ia para o estádio. Tinha reuniões, se calhar, que hoje em dia, porque para mim não foram nada desnecessárias, mas se calhar para eles eram. Não é? Aquele líder que quer explicar, uma vez por semana quero saber quanto é que vão as vendas ou como é que vão as cotas. Mas mais para aprender do que para controlar, não é? Obviamente que era exatamente. Mas depois, eu hoje em dia já tenho o tempo muito mais bem gerido e, portanto, a coisa está mais bem encaixada. Já passaram 7 anos e aprendi a ser não executivo. Ainda estou a aprender, mas aprendi a ser não executivo numa empresa, que é algo que também é super desafiante e super estimulante. E que implica capacitar as pessoas que têm para poder ser não executivo, não é? Claro, obviamente. Obviamente, tanto num sítio como no outro. Pedro, e a Bolsa Martim e Lancastre? Conte-nos a história deste projeto, no fundo é uma homenagem ao seu filho. Olha, curiosamente foi esta semana que nós entregámos 6 bolsas a 6 miúdos do técnico que estão entre o primeiro e o 5º ano. Portanto, o que está no 5º ano já renovou 5 vezes a bolsa. Para renovar tinha objetivos de bom aluno, mas as bolsas são atribuídas a alunos que têm com carências, em que as famílias são carenciadas financeiramente. E, portanto, o técnico faz uma seleção em termos de rendimentos. Portanto, se calhar se houverem 20 candidatos, o técnico depois apresenta-nos 7, porque são aqueles 7 cujos rendimentos têm mesmo mais necessidades. E portanto, e depois os 7 nós escolhemos, por ano escolhemos um, que é aquele que, enfim, temos que escolher um, custa um bocado, mas tem a ver com a carta, tem a ver com as notas, tem a ver com as coisas. Às vezes há aí um pontozinho que nos liga ao Martim, sei lá, pronto. É difícil fazer essa escolha. É difícil. E nós ficamos sempre com imensa esperança que eles possam conseguir outras bolsas, porque isto faz-lhes muita diferença. Eu acho que
estes alunos não pagam, eu acho que não pagam propinas, ou se pagam propinas baixas, porque estão na universidade pública. Já estão, mas este valor que recebem, que é 3.700 euros, é game changer, eu acho que na vida deles, para terem uma vida melhor, uma vida mais normal que os outros alunos que têm. Pedro, uma pergunta difícil. Portanto, é-lhe apresentada esta lista, portanto, destes 7, digamos, todos eles cumprem os critérios, mas depois há uma seleção de um. Certo. Poderia fazer sentido o processo ser absoluta e transparentemente aleatório? A partir do momento em que estes alunos cumprem estes critérios e se identificam também com o espírito da Bolsa Martim, não é? Por que não fazer um processo aleatório? Não é uma pergunta quase retórica, não é? Por acaso é uma boa pode ser uma boa ideia que podemos pensar. Nós estamos há 5 anos nisto, tem sido assim. As cartas acabam por... aquilo que eles escrevem acabam por ter ali um toque especial. Há sempre ali algo que marca e que faz a diferença. Mas podia ser a seguir às cartas. Depois podia ser, exatamente. É que nós mesmo nas universidades andamos, e acho que podemos falar disto aqui abertamente, não é? Esta ideia de seleção de alunos tem muito que se lhe diga. Porque, na verdade, andamos aqui com a dividir cabelos, não é? A escolher um em detrimento do outro, mas, na verdade, muitos dos que nós não selecionamos caberiam também. E, portanto, só que depois é difícil vender. Olha, entraste porquê? Porque o processo foi aleatório, não é? Isto não foi, ninguém compra isto, não é? Os alunos não compram isto porque querem ter o sentido de conquista e de identidade. Mas, enfim... Vamos avançar para as nossas perguntas fixas. Temos sempre perguntas fixas. Eu posso só dar ainda mais um toque em relação ao Martim, porque eu estava a dizer. Claro. Isto surge de uma ideia de um primo da mãe do Martim, que o Martim tinha o sonho de entrar, de facto, nesta universidade, e ao não entrar, faltava um ano para entrar. Ao não entrar, surgiu esta ideia, que foi uma ideia muito bem aceita. E portanto, nós, no fundo, sentimos que quando estamos a dar as bolsas, que é o Martim que está a ajudar. Isto para nós como pais tem um significado que eu acho que é difícil de explicar. Eu estive lá, é um momento muito emocionante. Os próprios professores que apresentam os alunos e que falam dos alunos sem nos conhecerem nós e sem conhecerem o Martim, acho que emocionam-se muitos deles e portanto é uma coisa, se calhar... E até o compromisso que isto implica, não é? Saber a razão pelo qual a Bolsa foi criada. Acho que dá um compromisso e um incentivo à sua própria vida. Isto não é? Um significado profundo. Profundo, não é? E até não é só o valor monetário, não é só o que está por trás, e a mensagem que isso implica em termos de compromisso. Não é? Eu acho que, provavelmente, não sei, nunca lhes perguntei, eu espero que eles aproveitem mesmo o valor monetário, mas eu acredito que ao longo da vida deles que fica ali uma sementezinha do Martim, e que o Martim, onde quer que esteja, os inspire, tal como me inspira a mim e à família, e nos continua a dar... E haja um efeito cascata, não é? E haja um efeito cascata. Isso é que é uma beleza. E eu, se puder acompanhar o que é que o Zé Contreras, que tem, que agora está a acabar o curso, o que é que ele vai fazer, isso, tiver ali, eu sei que ele joga rugby, por exemplo, eu gosto de rugby, acompanho rugby também, e no outro dia viu a jogar e viu que aquilo foi emocionante. Sim, claro. E portanto, se eu puder acompanhar, isto é para mim, não é? Agora, para ele é que é importante e que ele desfruta ao máximo do dinheiro, mas que depois acham outras coisas que a gente não sabe explicar, que o ajudem pela vida fora. Inspirem, não é? Obrigado, Pedro, por essa partilha também. Vamos falar vamos fazer as perguntas, aquelas perguntas fixas que fazemos a todos os convidados em relação à carreira. Qual foi o pior dia ou qual foi o pior momento? São quando fui promovido a CEO da JLL, passado muito pouco tempo, uma semana se calhar, estávamos num momento difícil de mercado, 2011, e tive que apresentar um plano de redução de custos, e portanto isso fez parte disso também, despedir pessoas, e isso marcou-me imenso, porque eu parecia que ainda estava a desfrutar, uau, sou CEO, e agora estamos lá. O sabor apresenta envenenado, não é? E isso custou-me muito, 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 mas ao mesmo tempo foi, eu acho que foi uma prova que eu conseguia, quer dizer, pus o meu chapéu mais frio, e percebi que se eu consigo fazer isto,
enfim, vou conseguir também fazer outras coisas também mais difíceis. Então, mais difícil do que isso, difícil, não sei se há. Então deixa-me saltar para esta pergunta que também fazemos sempre, que é quando é que percebeu, ou qual foi o momento, ou os momentos em que percebeu, eu é que sou o líder. Esse foi um dos momentos? Foi também, e foi no próprio momento quando me convidaram, porque apesar de eu estava mais ou menos à espera que o CEO atual se fosse embora, ia para o Brasil, e que eu era um dos candidatos, uma coisa é sonhar e ter pesadelos também com isso, porque eu tinha imenso medo que isso me acontecesse. Mas sonhava com isso? Mas sonhava, tinha ali um mixed feeling. Outra coisa era o Presidente chegar e dizer, olha, ele vai-se embora de uma forma muito direta e és tu o próximo CEO. Tens 1 hora para pensar. Foi mesmo assim. Foi mesmo, tens 1 hora para pensar, fala com quem tu quiseres. E disse, mas eu não preciso pensar, eu aceito, mas eu agradeço a hora. E fui falar à minha mulher e ao meu pai e ao meu irmão e pronto, e o meu corpo dormia por todo lado. Então, e qual foi o melhor momento, ou os melhores momentos? Os melhores momentos são os momentos de celebração, que é celebrar. São os melhores momentos. É claro que cada vez que fechamos um negócio, mas fechamos muitos negócios em muita quantidade. Às vezes, eu tenho uma pessoa que arrenda escritórios lá, que é a Mariana, que ela, quando ela arrenda 50 metros quadrados ou 5 mil metros quadrados, para ela é a mesma coisa. É dar-lhe uma alegria enorme. Portanto, tem este bichinho do gosto pela transação, e eu ver as pessoas felizes a celebrarem as pequenas conquistas ou as grandes, dá-me imensa alegria. Mas depois aqueles momentos onde nos juntamos e celebramos e só pensamos nas coisas boas, esses são os grandes momentos de cultura também da nossa empresa. Jorge? Eu tomei aqui outra nota, entretanto, há pouco, até porque casa com a personagem que analisámos. Nós não analisamos pessoas cujos comportamentos identificamos, não é? A Liana Nair, e uma das coisas que ela diz é: a primeira função que ela tem é de ouvir as pessoas antes de querer logo resolver, e portanto casa muito com o que o Pedro diz, não é? Esta sua humildade, chego ao Sporting, eu não percebo nada de merchandising, não percebo nada disto, portanto essa humildade que é importantíssima para aprender e para fomentar isto nas outras pessoas, para continuarem a crescer, não é? Completamente. E quem é o líder que o inspira? Ou os líderes? Eu tenho vários. Só estar aqui a tarde toda a falar, ou a manhã toda a falar. Não, mas exemplos. Eu acho que os pais têm um grande papel de liderança na nossa vida, e os meus pais têm ali uma característica que é muito boa, que é: estão presentes. Quando eu estou a almoçar com eles não estão-me a ouvir, não estou a olhar para o telemóvel, estão muito interessados. Eu sinto uma pessoa mais interessante do mundo é quando estou a falar com eles. E isso é ótimo, e tenho uma sorte que eles estejam cá, e são pessoas extraordinárias. Depois eu não sei se eles vão ouvir isto, provavelmente não, porque estão fartos de me ouvir, mas os meus 2 sócios são pessoas, são líderes daqueles líderes que eu, se fosse mais novo, gostava de reportar a eles, porque, e não digo isto para os agradar, mas são pessoas especiais, com características diferentes. Gostam de palco, por exemplo, são bons em palco, têm muita graça em palco, que é uma coisa que eu não tenho e que acho que não sou, e portanto gostava de ser como eles daí. E depois a Patrícia tem um lado muito espiritual, muito calmo, e muito inspirador, e as pessoas passa muita confiança às pessoas. E o Fernando tem um sentido de humor. Eu acho que ele é o quinto gato fedorento. Acho-lhe um piadão. Até às vezes até me irrita que ele tenha tanta graça. Como é que uma pessoa consegue ter tanta graça? E as pessoas adoram. Tecnicamente não há percebe de imobiliário como ninguém, e pronto, e damos lindamente. Portanto, esses são assim os líderes do presidente do Sporting, já falei. Também tenho uma grande admiração por ele, e pronto, e são assim várias pessoas que estão à minha volta, onde eu vou tirando uma coisa de um, uma coisa do outro ao longo da vida, mas não são perfeitos, também tem este... Por isso é que são perfeitos. Exatamente, não são perfeitos. E qual é o sonho, ou os sonhos por concretizar? Se me dissessem há muitos anos, desde que comecei a ter consciência daquilo que ia chegar onde cheguei, da vida que tenho, da família que criei, das aventuras profissionais, das viagens que fiz, eu achava que esse sim era um verdadeiro sonho. Nunca pensei ser tão privilegiado, e portanto o meu sonho
eu acho que não tenho muita coisa por concretizar, sinceramente. Claro que podia dizer, adorava ganhar a Champions League, adorava ganhar a Champions League, e adorava que agora a Deals ganhasse várias Champions Leagues, como eu ganhei, como senti que a JLL ganhou no passado, comigo. E eu acho que o meu sonho agora é uma coisa, é mais do meu ponto de vista pessoal, conseguir aproveitar mais o momento, não olhar tanto para o passado, não me preocupar tanto com o futuro e viver mais aqui, crescer um bocado nesse aspecto. Às vezes já há dias que eu desperdiço e portanto, o meu sonho é desperdiçar. Também, não é? Essa tal desperdiçar menos tempo com estupidezes, com preocupações. Bem, já cortou o WhatsApp dos haters. Já não é mau. Só aí já. Eles puxam. Contribui muito para há uns que eu continuo, há uns divertidos. Há uns que eu gosto. Há uns que eu gosto. Ok, pronto, o mesmo estímulo é mudar a resposta. Isto agora até às piada a isto, não é? Exatamente. Pedro Lancastre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui no Querido Líder. Milton Sousa e Jorge Medeiros, até para a semana. Os nossos queridos líderes na arte da liderança cá estarão. Eu sou o Ricardo Conceição, este é o Querido Líder, o podcast sobre liderança da Rádio Observador. Até para a semana.